é o Gerson novamente que faz o papel de maestro, mas isso está na equação de um Flamengo desgastado e de um Flamengo que tem ainda uma perspectiva positiva jogando em casa. Um espaço maior para o jogo contra o Fortaleza, que é só na quinta-feira, o jogo adiado contra o Internacional, então o jogo seguinte, depois do Fortaleza, é novamente no Maracanã, contra o Criciúma, então já tem uma sequência logo em seguida para poder se recuperar, para poder recuperar jogadores fisicamente. Breler Pires, já estamos com os lances aí, já estamos vendo o gol que abre o placar para o Cuiabá no começo do primeiro tempo, nessa arrancada aí do Derek. O Flamengo tentou a virada, mas conseguiu só o empate. Boa noite mais uma vez, Breler. Boa noite, Abel. Boa noite, Pascoal, fã de esportes. Uma postura agressiva do Cuiabá na marcação. O Cuiabá que, mesmo quando o Flamengo conseguia avançar a primeira linha, era muito ativo em tentar roubar a bola. E isso já ficava claro até pela escalação do Petit. O Petit desfaz o esquema com 3 zagueiros, ele vai com uma linha de 4, até improvisando o Riquelme do lado direito, e o Cuiabá conseguiu, com esse sistema mais preenchido no meio-campo, e o Derek fazendo um papel ali de forma muito física no lugar do Cleison, incomodar muito o Flamengo na saída de bola. Os meio-campistas do Flamengo não tiveram muito espaço para trabalhar, então uma abordagem competente do Cuiabá. Cuiabá é um time que cresce muito jogando fora de casa, e mais uma vez foi assim no Maracanã, com personalidade, com força física, e essa força física foi aos poucos desgastando o Flamengo. O Flamengo perde o Bruno Henrique, o Lohan entra, já desconfigura um pouco, o Tite tenta consertar, colocando o Verton no segundo tempo no lugar do Alan, tirando um volante para colocar mais um atacante. Começa na teoria com 3 volantes, né? Sim. Com o Alan, o Pulgar e o Gerson. O Gerson com um pouco mais de liberdade. Mais espaço para trabalhar. O Gerson recua, mas ainda assim o Flamengo tem dificuldade no meio. Primeiro tempo abaixo do Flamengo, tanto é que poderia ter saído perdendo por uma diferença maior de gols. O Isidro Pita perde um gol no final do primeiro tempo também ali, Pita perdeu um gol, o Derek Lacerda serviu e uma boa bola também roubando mais uma vez na saída de bola do Flamengo. Mas foi um jogo abaixo sim do Flamengo, mas com um adversário competente pela proposta. O Cuiabá foi para arrancar, para tirar ponto do Flamengo e conseguiu. Um empate que é comemorado como uma vitória depois de perder para o Botafogo. Já o Flamengo, o saldo ainda é positivo. Durante a Copa América, o Flamengo jogou 8 vezes, 5 vitórias, 2 empates e uma derrota só. Mas hoje... Juventude, né? Mas hoje ficou evidente a falta que as opções de elenco do Flamengo fazem. Ainda perde o Bruno Henrique no meio do jogo. Exato, e aí o Alan precisa ser substituído por uma questão tática, talvez até física, porque o Pulgar estava até mais abaixo do que E os dois meninos que entraram foram substituídos. O Lohan e o Verton ainda jovens, o Lohan ainda aprendendo muito a bola, mais uma vez pecando, né, na hora de distribuir o passe, de tomar uma decisão. O Verton, a mesma coisa pelo lado esquerdo, até justificável também a opção do Tite em tirar, porque não estava funcionando. Mas foi um jogo... o resultado é frustrante, mas se a gente analisar um contexto maior, ainda é um Flamengo que está resistindo a essa sequência, e hoje foi um jogo que cobrou esse preço. Tantos desfalques, o Flamengo também numa rotina desgastante, e hoje fisicamente o Cuiabá se impôs e dificultou muito. Foi tirando o ânimo do Flamengo, um ímpeto aos poucos, e no final restou fazer a pressão, mesmo com o empate, um belíssimo gol de cabeça do Pedro. O Flamengo faltou força de elenco para ter melhores opções para pressionar mais o Cuiabá e arrancar essa virada no Maracanã. Lembrando os jogos recentes do Cuiabá fora de casa, empatou com o Corinthians na Neoquímica Arena, um jogo que poderia até ter vencido, ganhou do São Paulo no Morumbi, no estádio do Morumbi, né? Perdeu para o Cruzeiro num jogo em que até atua melhor, boa parte da partida. No Mineirão, né? E dessa forma, jogo físico, de imposição no meio-campo. O Petit subiu demais de produção, o time do Cuiabá, mas ainda assim, é decepcionante para o Flamengo por estar jogando em casa e vindo numa sequência que se esperava um Flamengo um pouco mais insinuante. O jogo fluido do Flamengo hoje não andou. A gente percebe, até o Gerson mesmo estava tocando na bola, mas geralmente para o lado, sem conseguir achar um passe em profundidade, quebrando linhas. Faltou muito do Flamengo hoje. Vamos ao Maracanã. Pedro Henrique Torre está lá e vai trazer
mais informações, um pouco do clima também, do que aconteceu nesta noite com o empate de 1-1 entre Flamengo e Cuiabá. Tudo bem, Pedro? Boa noite, bem-vindo. Tudo bem, Abel? Muito boa noite para você. Um abraço aí também para o Pascoal, para o Breiler, todo mundo ligado com a gente nesse Sport Center. Flamengo, dá para dizer, dá para chamar assim de tropeço, né? Diante do Cuiabá, que é o 15º colocado, ainda tem que atualizar até a tabela, mas tinha ali 13 pontos na tabela, foi a 14. O Flamengo vai a 31, sonhava com a vitória para ficar ainda, continuar folgado na liderança ali, vai a 31, o Botafogo, Palmeiras e o Bahia, mesmo que vençam amanhã, ainda não alcançam o Flamengo, mas podem diminuir essa margem, quer dizer, Palmeiras e Bahia se enfrentam, né? Então, de qualquer maneira, não vão ficar mais distantes, mas o Botafogo, por exemplo, chegariam a 30 se vencerem, aí ficaria 1 ponto de distância, o Flamengo mantém a liderança, pode ver essa distância encurtar, mas de fato foi um jogo tenso aqui no Maracanã, porque com esse gol sofrido logo aos 5, 6 minutos do primeiro tempo do Derek Lacerda, o ambiente ficou um pouquinho mais tenso. A torcida ficou um pouco mais nervosa, que a torcida protestou, algo nesse sentido? Não é, mas ficam aqueles resmungos no total, a torcida fica um pouco impaciente e o nervosismo passou um pouco até para o lado do time. O time ficou muito ansioso no primeiro tempo. Na segunda etapa, aí sim a torcida veio com tudo para apoiar. O Flamengo apoiou o tempo todo no segundo tempo. O Flamengo pressionou, conseguiu o gol de empate do Pedro, mas fica muito latente, ficou muito claro, assim, talvez na transmissão não dê para observar, como os jogadores do Flamengo hoje, alguns especialmente, sofreram fisicamente. O Gerson no final não conseguia caminhar. O Davi Luiz, assim que acabou o jogo, teve o apito final, ele desabou no campo. Então, jogadores bem cansados, Luiz Araújo, enfim, jogadores muito desgastados fisicamente. Era até um dos motivos de preocupação do Flamengo, porque jogou 21h30 de quarta-feira, o tempo de descanso, o jogo foi recuado 1 hora em relação, por conta da seleção brasileira, então talvez seja até pauta na coletiva do Tite. O que vale é que o Flamengo se mantém na ponta, então está com um bom desempenho aí durante essa disputa da Copa América, e aí depende do jogo da seleção que já começou a rolar, porque se a seleção brasileira vencer, aí vai ter os seus uruguaios de volta quinta-feira aqui mesmo no Maracanã, um jogo contra o Fortaleza, e aí mal ou bem um tempinho a mais de descanso, né, Abel? Para os jogadores do Flamengo, podem trabalhar um pouco mais, descansar, ficar um pouco mais tranquilos e aí fisicamente estar um pouco mais inteiro para essa maratona que não é fácil, sem essas peças aí o Flamengo vai sofrendo. Mas enfim, 1-1 de todo, o Flamengo segue líder do Campeonato Brasileiro e o Cuiabá mostrou que é um time bastante valente aqui. O Flamengo reclamou bastante de alguma cera do Cuiabá durante essa partida, mas não conseguiu sair com essa vitória que sonhava aqui no Maracanã. O pessoal saiu um pouco chateado, mas no fim a torcida aplaudiu o time do Flamengo pelo esforço, pela liderança do Campeonato Brasileiro, porque sabe que as condições são bem adversas nesse momento. Abel. Legal, muito obrigado, Pedro Henrique Torre, ao vivo lá do Maracanã. Trouxe também um relato interessante do que ele viu de perto, jogadores extenuados no final do jogo. Acho que, obviamente, reflexo dessa, não sei se é um exagero chamar de maratona de jogos, mas todas as equipes vêm atuando meio de semana, final de semana, agora durante o Campeonato Brasileiro, durante esse período de Copa América, né? Com Copa do Brasil parada, com Libertadores parada e Campeonato Brasileiro, mas enfim, jogando quarta e domingo, o Flamengo com muitos desfalques, como o Pedro Henrique citou. Então a gente vai colocar uma tela aqui no nosso Sport Center para a gente ver um pouco mais o que o Breiler já falou agora há pouco. Esse período, como é que está o Flamengo nesse período com tantos desfalques? Não só dos jogadores que estão na Copa América, mas dos jogadores lesionados, como o Cebolinha, hoje o Bruno Henrique tendo um problema durante o jogo. Olha aí, que você falava agora há pouco, Breiler. 8 partidas desde que perdeu jogadores para a Copa América, com aproveitamento muito bom de 70,8%. Só perdeu aquele jogo para o Juventude, 2 empates e 5 vitórias. Em 8 jogos, fez 14 gols e sofreu 9. Os 5 jogadores são os 4 da seleção do Uruguai, não é isso? E o Pulgar que já voltou. O Pulgar que já voltou. Já tinha voltado contra o Galo, entrado no segundo tempo, hoje foi titular. Mas esse o retrato, Abel. O torcedor do Flamengo, eu entendo... Vamos lembrar que na época da Copa América, subiu o rendimento do Flamengo para 70,8.
Sim. E era 73 antes desse jogo. Subiu para 70,8, porque sem a Copa América o rendimento era de 63. 63 para 64. Então significa dizer que o Flamengo, mesmo com os desfalques, superou a expectativa da pontuação, né? Agora os jogadores vão voltar, claro, vai acabar a Copa América, não tem a Copa América para sempre. Vai acabar a Copa América e os jogadores vão voltar. Mas o São Paulo jogou com menos 9 hoje, o Palmeiras jogou com menos 9 também a última partida. Todos, o Internacional tem vários desfalques. O Atlético Mineiro está sofrendo com desfalques. O Flamengo, vários times. O Internacional jogou com menos 11. É difícil, é complicado. Não é só o Flamengo que passou por esse período com os jogadores fora, servindo seleções, jogadores lesionados, com os problemas que acontecem no futebol. Todos os outros, aqueles que a gente colocava como potencialmente capacitados para chegar na ponta do campeonato, Flamengo, Palmeiras, o Bahia não, porque o Bahia está mantendo uma regularidade com os jogadores todos à disposição. E até nem tem jogador machucado. Mas, tirando isso, todos os outros, Atlético Mineiro, Internacional, todos os outros sofreram uma queda de produtividade, tendo os jogadores fora, dos jogadores cedidos para as seleções. E por isso eu entendo a frustração do torcedor rubro-negro que vai ao Maracanã e o time não consegue vencer o Cuiabá e o desempenho realmente foi abaixo. Só que precisa enxergar essa sequência que o Flamengo teve pela frente e lidou bem. Se a gente pegar os últimos jogos do Flamengo, contra o Cruzeiro, por exemplo, era um nível de dificuldade pelo momento do Cruzeiro que ali poderia ser um empate tranquilamente, que não daria para chamar de tropeço. Contra o Galo fora de casa, o Flamengo vai lá e arranca uma vitória. E hoje, contra o Cuiabá, o jogo ali que o torcedor possivelmente contava com uma vitória e ela não vem, mas depois do Flamengo já ter somado essa gordura num período desfavorável, precisa enxergar o lado positivo, entender que é normal, hoje realmente, contra um time físico, um time que manteve a intensidade, que tirou espaço do Flamengo no meio-campo, era esperado que o elenco sentisse mais a falta de opções, até por ter perdido o Bruno Henrique ainda no primeiro tempo. O Flamengo e os jovens, por exemplo, que até deram conta do recado nesse período. O Lohan, nessa temporada, vem ganhando mais espaço, mais minutos, mas é normal que os jovens não consigam segurar também em todos os jogos. E hoje o Verton entra, o Lohan entra e não ali mudam a cara do jogo para o Flamengo. São outros jogadores, o Ayrton Lucas que acha o cruzamento para o Pedro marcar o gol, é o Gerson novamente que faz o papel de maestro, mas isso está na equação de um Flamengo desgastado e de um Flamengo que tem ainda uma perspectiva positiva jogando em casa. Um espaço maior para o jogo contra o Fortaleza, que é só na quinta-feira, o jogo adiado contra o Internacional, então o jogo seguinte, depois do Fortaleza, é novamente no Maracanã, contra o Criciúma, então já tem uma sequência logo em seguida para poder se recuperar, para poder recuperar jogadores fisicamente, e não pode pintar um cenário desastroso, um cenário crítico demais por uma atuação fora da curva que para mim está dentro do script. Agora, se você parar para pensar, o Flamengo começou dando uma blitz para tentar resolver o jogo e não conseguiu. Diga lá. Não, tá aí, ó, para você continuar falando sobre o jogo. Só para ilustrar a nossa resenha, nosso bate-papo, os números desse 1-1 lá no Maracanã, o Flamengo com muito mais posse de bola e muito mais finalizações. 20 contra 7 do Cuiabá, 10 certas, 3 do Cuiabá, 3 grandes chances, uma do Cuiabá. O problema é que o Cuiabá, no começo do jogo, fez 1-0. Aí muda o jogo totalmente, né? Não é, Pascoal? O Flamengo teve algumas oportunidades no início da partida, né? O Walter fez 2 grandes defesas. O time começou apertando, buscando o gol intensamente, que é uma característica desse Flamengo da época de Copa, né? Não fica tanto com a bola como gosta o Tite e trabalha muito mais objetivamente como espera o seu torcedor. E a gente vê, agora tem uma coisa que o Flamengo tem que os outros não têm. Pedro, né? Pedro é um centroavante que faz falta para a seleção brasileira, gente. O Pedro não precisa de um jogo inteiro para fazer gol. A média dele é de 83 minutos para fazer um gol. Então, o sétimo gol dele no Brasileirão, artilheiro isolado agora com esse 7º gol, gol marcado hoje. O artilheiro da temporada, né? No futebol brasileiro. Então, o Pedro é aquele jogador que não precisa de muitas oportunidades. Hoje ele teve quantas oportunidades? Se eu lembrar? 2. Uma ele guardou. Teve uma cabeçada antes dele fazer o gol que o
o goleiro pega, né? Então, ele teve 2 oportunidades. Você viu tanto que ele subiu para cabecear a bola? Um absurdo. Ele deixou, assim, praticamente ele sobe meio corpo acima do adversário. Impressionante como ele vai na bola, a bola vem alta e ele consegue o cabeceio, encaixar o cabeceio numa bola espetacular. Então, o Pedro é um jogador muito diferente dos outros, é um centroavante muito diferente, que de repente é um jogador que precisa também ser melhor observado para outras convocações. Eu sei que a seleção brasileira teve o cuidado, porque tinha 5 jogadores convocados do Flamengo e tal, mas esse é um jogador imprescindível para a seleção brasileira. Todo mundo entende que o Pedro é um jogador definitivo, um jogador muito importante. Nesse gol do time do Cuiabá, tem uma curiosidade, né? Ninguém deu bote no jogador que tinha bola. Todos os jogadores foram se afastando. O Isidro Pita, ele puxa os 2 zagueiros do Flamengo, e aí eles acabam, quando eles vão atrás do Pita, eles acabam deixando um pouco mais de espaço para o Derek avançar. Que a arrancada do Derek é uma arrancada. Esse é o lance que você falou há pouco, Abel, no final do primeiro tempo, que o Pita acaba desperdiçando a oportunidade. Feito 2-0 aí. Eu acredito que ele imaginou que estava na posição de impedimento, então ele não finalizou como deveria, né? Mas ali não tem esse negócio de pensar se está impedido ou não. A obrigação é fazer o gol e deixar que a arbitragem decida, né? Porque era um lance em movimento. Aí o Luiz Araújo achando o Pedro de novo. O Pedro, deixa eu ver, o lance do cabeceio do Pedro que o Walter pega no primeiro tempo, né? Só que ele cabeceia para o lado e o goleiro consegue fazer a defesa. O Flamengo no segundo tempo foi superior ao time do Cuiabá. Isso é inegável. Mas o goleiro do Cuiabá teve uma brilhante atuação. Fez defesas importantes. O Walter fez defesas que salvaram. Já fazia isso no Corinthians, quando era reserva do Cássio, e agora no Cuiabá é um goleiro que está encontrando realmente a sua performance, o seu melhor nível dentro do futebol brasileiro. Então, para mim, o Flamengo não tem do que reclamar. Nem o torcedor do Flamengo. O resultado acabou representando o que aconteceu na partida. Primeiro tempo foi do Cuiabá, o segundo tempo foi do Flamengo. Um empate que dá... Olha o tanto que sobe o Pedro. Que é isso, gente? Olha a presença dele dentro da grande área. O zagueiro não tem nenhuma chance de ir na bola, porque ele vem como um foguete nela e acaba tocando ele cabeça na bola. Aquela frase que você sempre usa, o Pedro tem o quê? O Pedro tem o perfume que a bola gosta. Não, é impressionante. Olha o tanto que ele subiu. Subiu muito, hein? Caprichou bastante também no cruzamento o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas bota a bola no alto. O Ayrton Lucas não bota a bola para ele disputar com o zagueiro. O Ayrton Lucas bota a bola na característica do Pedro, que é essa impulsão para chegar para fazer o gol. E acaba sendo um bonito gol do Flamengo, um gol de empate. Um jogo assim, legal de assistir, mas acho que a torcida do Flamengo sai um pouquinho com aquele gostinho de quero mais, sabe? Pelo segundo tempo, não pelo primeiro tempo. Primeiro tempo eu até assim, vejo o time do Flamengo com 3 volantes e me deu um negócio assim, poxa, para que tanta gente para marcar? Mas aí você vai entender. Não tem tanta opção, né? Aí você vai começar a entender exatamente por isso. E mesmo com 3 volantes, toma um gol num clarão que abriu no meio, num contra-ataque do Cuiabá. Então, o Flamengo abaixo, sim, mas são erros numa rota que é de longo prazo, um caminho árduo pela frente de 38 rodadas, que acontecem, que são do jogo ainda mais num contexto de muitos desfalques do Flamengo. Chegou a 7 o Pedro, como a gente dizia agora há pouco, você destacou aí mais um belo gol dele de cabeça, e o Verratti e o Luciano estão atrás com 6. O Luciano fez mais um, daqui a pouco, inclusive, também vamos ao Morumbi, vamos falar da vitória do São Paulo sobre o Red Bull Bragantino por 2-0. O Luciano fez o segundo gol, o gol da vitória do São Paulo. Olha, a gente tem uma tela para falar um pouquinho mais do Petit, do Cuiabá. Óbvio que o torcedor do Flamengo lamenta, o torcedor do Cuiabá comemora um ponto conquistado fora de casa. Mon Petit, professor, essa eu gostei, hein? Cuiabá, desde a estreia do técnico Petit, 16 jogos, 7 vitórias, 6 empates e 3 derrotas, um aproveitamento de 56,3%. Em 16 jogos fez 26 gols, uma boa média, hein? 1,6. E sofreu 13, menos de um gol sofrido por jogo. Hoje esse empate tem dificultado muitos jogos para times com orçamentos e com desafios, com pensamentos
objetivos dentro do brasileiro Pretensões. muito maiores, pretensões, como São Paulo, como o Flamengo, o próprio Corinthians que está atrás na tabela, mas se você for ver o orçamento maior, o Cuiabá tá aí com o Petit, viu, Breler? Competir competindo, Aê, sempre, cara. porque o Petit tira o Cuiabá da zona de rebaixamento, dá uma outra característica para o time, começa a fazer variações, então a gente já viu o Cuiabá jogando com 3 zagueiros numa linha de 5, como fez contra o Botafogo. Antes do jogo contra o Botafogo, o Cuiabá estava numa sequência de 4 jogos sem perder. Então é preciso também enaltecer o trabalho do outro lado, a maneira como o Cuiabá se comporta jogando fora de casa, às vezes até mais agressivo sem a bola, de não desistir, quando perde já pressiona para tentar recuperar. Contra o Flamengo, dosou essas pressões, ora subia bem a marcação em bloco para incomodar mais a saída, ora esperava e quando o Flamengo trocava passos, o Cuiabá conseguia roubar, era transição rápida, como naquele lance em que quase sai o gol do Pita. Então foi um time competente, é um time competente no campeonato, mas mais ainda pela estratégia utilizada no Maracanã, tirando o conforto do Flamengo e subindo a intensidade para aproveitar esses desfalques do O Flamengo. interessante é que também muda a característica do time. Com o Derek entrando, ele aumenta a estatura do meio-campo, né? Aí são jogadores altos e fortes, ele vai competir no físico. E ganhou muito Isso, vai competir no físico. Quando você. É a máxima do futebol. Não está dando na qualidade técnica, vamos na vontade. Então vai no físico. O time do Muitas Cuiabá... vezes o Cleison era titular, né? E ele guardou... Hoje o Cleison entrou depois. Ele guardou o Cleison para puxar contra-ataque E no o segundo Jonathan tempo. Cafu também, depois entrou na etapa complementar. O que o Cuiabá tem assim, demonstrado nessas partidas, especialmente se você analisar o jogo contra o São Paulo e o jogo contra o Flamengo, é o mesmo expediente. O time do Cuiabá não é um time que marca a saída de bola toda hora. Não tem, mas ele quando marca sobe 6. São 6 jogadores que sobem do meio-campo e do ataque, os 3 da frente e os 3 do meio-campo, para encurtar o espaço de saída de bola do time adversário. E ganhou muitas bolas assim durante o jogo, né? Ganhou muitas bolas assim da equipe do Flamengo. O Flamengo surpreendeu no comecinho, nos 5 primeiros minutos, dando bote, entendeu? Aí o Cuiabá ficou um pouquinho atrás. Faz o gol com 7 minutos, se não me engano, o gol do Cuiabá, e aí começa a tirar o espaço do Flamengo, diminuir a saída de bola. O Flamengo tem que trabalhar muito com o Gerson, tentar virar muito a jogada para o Luiz Araújo, trabalhar do outro lado com o Bruno Henrique, e nem sempre a bola chega, porque tem muito espaço entre eles, porque tem a marcação em cima do time do Cuiabá. Gostei muito da atuação do Petit como treinador, mostrando que taticamente você não pode ter um time brilhante tecnicamente, mas taticamente você tem que colocar os seus jogadores pensando em cada jogo. E esse é um jogo pensado para atuar assim contra o Flamengo. O Petit, o técnico português, está de parabéns. Foi bom jogador também, né? O Petit jogou na seleção de Portugal, inclusive. Você falou 7 do primeiro tempo, você quase acertou. Foi aos 5 do primeiro tempo, 5. O gol do Derek Lacerda fazendo 1-0. E o Tite, que já tem muitas preocupações, muitos desfalques, lesões, jogadores na Copa América servindo a seleção do Uruguai, pode ter uma preocupação a mais. A gente tem o lance aí, o Bruno Henrique, se não me engano, 29 do primeiro tempo, por ali, ele já começa a sentir, a gente vai ver a jogada e depois acaba sendo aos 35 que ele é substituído. Ele ainda tentou permanecer no jogo para ver se podia continuar, se conseguiria, mas não conseguiu. Já não tem o Everton Cebolinha, a De La Cruz, a Arrascaeta. Tomara que o Bruno Henrique se recupere no próximo jogo do Flamengo, como dizia o Pedro Henrique Torre, na quinta-feira. Mas uma preocupação a mais vinha melhorando. Inclusive, no meio de semana, fez 2 gols contra o Atlético Mineiro, né? Sim. E o Bruno Henrique é um jogador decisivo para o Flamengo. Jogador que mesmo quando não está ali num dia, numa noite boa, ele tem personalidade, ele chama o jogo o tempo inteiro. E o Flamengo vivendo esse momento de contingência, que é o Tite retomando, durante esse período com os desfalques da Copa América, o sistema com 2 pontas, os 3 atacantes e os pontas mais rápidos pelo lado, e aí ele perde o Everton Cebolinha, volta o Bruno Henrique, agora perde o Bruno Henrique. Então até para o técnico consolidar de novo uma maneira é complicado, porque
precisa lidar com esses problemas que são naturais de qualquer elenco, mas num elenco que ainda tem 4 baixas servindo a seleção uruguaia na Copa América. Então, por tudo isso, é um problema a mais para o Tite, uma preocupação. O Verton, que foi a opção dele, um jogador de 20 anos, um jogador que já teve oportunidade no Flamengo, mas está longe de ser consolidado, ainda precisa ganhar muita cancha. E o Flamengo, no segundo tempo, até finalizou mais, mas finalizou com pouca qualidade. Se não é o Pedro, com o aproveitamento que ele tem, o Flamengo teria dificuldade para fazer gol. O Luiz Araújo tem sido um cara mais participativo na hora de servir os companheiros, não necessariamente de marcar, mas para fazer cruzamentos, na bola parada, tem sido muito importante. Mas hoje o Tite perdeu os pontas mais contundentes, os pontas que entregam mais gols, Bruno Henrique e Everton Cebolinha, e naturalmente o time vai sentir esse impacto. Hoje, para mim, foi flagrante a forma como o Flamengo fisicamente decaiu e o Tite, pela necessidade, teve de trocar até no finalzinho os garotos que ele tinha colocado em campo, porque além de não terem dado uma resposta técnica, também sentiram fisicamente, que o Cuiabá continuou ali inteiro, pegando na marcação. O Verton, quando sai, já estava ali até tendo dificuldade para recompor. Então, tudo isso mérito também de um adversário que soube aumentar a rotação da partida e tirar proveito dessa fragilidade física do Flamengo por causa de tantos desfalques.